tem que ir para qual país? Às vezes as pessoas pensam, existem países ainda não evangelizados. Quem que já ouviu falar de um lugar demográfico que separaram, chamado Janela 1040? Quem já ouviu falar? É uma região do globo onde há nações ou há países que ainda não ouviram falar de Jesus. Eu acredito, porque essa janela 1040 faz muitos anos que se trabalham ela, eu ainda não sei exatamente, mas eu acredito que o evangelho tem chegado em mais lugares por causa da internet. Mas ainda tem lugares que ainda não se ouviram falar de Jesus. Dos impactos que eu tive quando nós fomos lá para Santarém, estávamos eu, o Alexandre, o Clauderson e o Raniel, é que no Brasil, e obviamente parte do Brasil e os outros países que fazem divisa com o Brasil, onde a floresta amazônica abrange, ainda existe comunidades ribeirinhas que não ouviu falar de Jesus. E uma das coisas que me impactou, eu lembro que o pastor que pregou, ele falou, você não precisa ir para outro país, não que não devamos levar a palavra para eles, mas aqui dentro do Brasil, ainda tem pessoas que não ouviram falar de Jesus, ainda tem pessoas que estão sedentas, e a pergunta que nós precisamos fazer, quem é que vai anunciar o evangelho a essas pessoas? Quem é que vai se dispor em abrir mão, talvez, do trabalho, talvez abrir mão de empresa, talvez abrir mão, parte da família, no sentido de ir com a família e os parentes ficarem? Quem é que está disposto a abrir mão de tudo para pregar o evangelho para essas pessoas lá longe? Nem todos têm um chamado específico para isso. Eu creio que pessoas são chamadas e são capacitadas por Deus para esse trabalho. Nós temos uma amiga, outro dia eu estava conversando com o Rogai, e o Rogai é amigo dela também, achei interessante porque a gente se conhece há mais de 20 anos, amigos em comuns. A Zazar, quem já ouviu falar da Zazar? Missionária Zazar. Tem gente que já ouviu falar da Zazar. A Zazar, lá atrás, acho que uns 20 e poucos anos atrás, ela se formou em psicologia para ter uma desculpa, entre aspas, para entrar num país. E o país que ela foi a Tunísia. Que na época, eu não sei se ainda hoje, mas que na época se descobrisse que ela era crente, que ela era cristã, ela morria, só isso. E eu me lembro que num dos testemunhos que ela deu num congresso que nós estávamos juntos, ela disse que ela levou quase 2 anos para ganhar uma alma para Jesus. Tanta é a dificuldade. E ela conta que o dia que ela quase desmaiou de medo foi o dia que um policial bateu na porta da casa dela. E ela conta que ela estava pregando, ela estava do jeito meio que, eu vou usar entre aspas, meio que escondido. E ela estava ganhando um adolescente para Jesus. Só que de alguma forma aquele pai descobriu. E o pai era o policial. E quando aquele policial bateu na porta da casa dela, que ela abriu, que ela viu ele, ela só pensou uma coisa, o quê? Morri. E aquele policial olhou para ela e falou assim, eu não sei exatamente o que você está ensinando para o meu filho, mas o que você está ensinando é coisa boa, porque ele está sendo mudado, está sendo transformado. Não pare não, viu? Mas eu sei quem você é. Tchau. Fechou a porta e foi embora. Queridos, são pessoas que eu acredito que são capacitadas por Deus, inclusive para viver esses desafios, inclusive para estar à beira da morte todos os dias. Então eu queria que você pensasse nisso. Nem todos têm um chamado para fora, mas tem outros textos que vai falar de missões, e não exatamente em sair, em ir para outro país, em ir para outros lugares.
Existem referências, existem textos que vai nos chamar a responsabilidade a pregar o Evangelho, ponto final. E quando se fala de pregar o Evangelho, não é necessariamente em outro lugar, outro país, outra cidade, etc. Qual a responsabilidade que temos com a mensagem do Evangelho? Essa é a preocupação que temos que ter. Qual a responsabilidade que eu tenho com a mensagem? A mensagem que precisa ser anunciada, talvez, dentro de casa. O Evangelho que precisa pregado, talvez, lá no seu trabalho, na sua escola. O Evangelho que precisa ser pregado no seu contexto de vida, onde você está. O Evangelho que precisa ser pregado para com seus amigos. Me lembrei de algo muito legal. Semana passada nós tivemos a nossa conferência da família e nós tivemos lá na chácara no domingo, nosso culto foi domingo de manhã. E depois do almoço, que foi o tempo mesmo de lazer, o tempo de comunhão, uns irmãos aí foi brincar de um tal de baralho, coisa que eu não entendo de nada, não sei como é que faz, não sei como é que eles entendem aquela bagunça lá. E eu achei engraçado que eu fiquei de longe olhando, os caras quase jogando mesa para cima, dando tapa na mesa. E eu coloquei o Camargo, fiscaliza eles aí. E num tom de brincadeira, não deixa roubar não. Aí diz que no truque só ganha quem rouba. Eu falei, então esse negócio não é de Deus. É brincadeira, tá, gente? Mas eu fiquei olhando aquilo e lembrei agora. Quais são as possibilidades que nós temos para ganhar os nossos amigos? Talvez seja num jogo desse aí, brincando, obviamente. Ninguém estava apostando nada, era só mesmo pela farra. E como fizeram farra. Talvez os seus amigos da bola, do futebol, os amigos do dia a dia, em outras palavras, essa responsabilidade é para todos nós em nosso contexto de vida. Eu não fui chamado, até agora Deus não falou isso para mim, eu não fui chamado para ir lá para a Tunísia, eu não fui chamado para ir lá para os índios, eu não fui chamado para ir para os países da janela 1040, eu não fui. Deus me chamou aqui para Cosmópolis, mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de pregar o Evangelho, e essa responsabilidade é para todos nós. Sexta-feira na célula nós compartilhamos uma palavra, e eu quero parabenizar o Demis, que o Demis trouxe uma palavra focado nessa questão mesmo do Evangelho, de pregar o Evangelho. E eu quero usar o mesmo texto que ele usou lá, a mesma dinâmica que nós vimos lá, da palavra de Deus. E nós falamos exatamente sobre isso, sobre o pregar a palavra, sobre o falar. E no final nós conversamos algumas coisas, e eu queria compartilhar com vocês. 2 Timóteo capítulo 4, foi o texto que o Demis usou lá na nossa célula. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1, por enquanto. Essa versão que eu escolhi diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo, versículo 2, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Eu queria parar aqui, fazer menção desses dois versículos por enquanto. Quando Paulo, ele usa essa expressão, conjuro-te, pois, é como se Paulo estivesse usando uma expressão, eu diria uma expressão de por favor, pelo amor de Deus. E ele está dizendo, conjuro-te, pois, diante de Deus. Ele está colocando Deus no meio daquilo que ele ia falar. Conjuro-te, pois, depois ele vai falar o quê? Mas antes, ele coloca Deus como testemunha daquilo que ele quer expressar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aí tem uma vírgula aí, é como se nós tirássemos essa parte e disséssemos, conjuro-te, pois, que
pregues a palavra. Vocês entenderam o versículo? Do 1 para o 2? Então vejam só, Paulo está trazendo essa seriedade de pregar o Evangelho. Paulo está dizendo, por favor, não se esqueça, preste atenção nessa responsabilidade. Qual responsabilidade? Que pregues o Evangelho, que pregues a palavra. E aqui tem um detalhe, ele está falando para pregar onde? Onde? Qual país? Ele está falando para pregar em qual tribo indígena, em qual cidade? Não, ele está dizendo que pregue a palavra. A ordem é clara, pregue a palavra. E aqui, queridos, como pregar? Quais estratégias nós vamos usar? Depois nós vamos falar um pouco disso, mas eu quero que você entenda o seguinte: a sua vida tem que ser um livro aberto de evangelismo para o mundo. A minha vida tem que ser um livro onde as pessoas olharão e verão Jesus. E Paulo está dizendo, pregue. Aí ele usa uma expressão, inste a tempo e fora de tempo. Eu diria que pregue com a sua vida, pregue em todo tempo, pregue em todo momento. E eu queria que você saísse daqui hoje, e nós cantamos algumas músicas. Eu quero também parabenizar a atitude do Jansen, que pegou o mesmo tema das crianças e escolheu músicas voltadas para a nossa responsabilidade de pregar a palavra. E o que eu queria que você entendesse é que quando a palavra de Deus nos desafia a fazer, é porque nós precisamos fazer. E uma das coisas que nós falamos lá na célula sexta-feira é: mas como fazer? Que jeito que eu vou fazer? Aí tem muitas pessoas que falam: mas eu não tenho dom para pregar. Mas eu não sei falar. Mas quando as pessoas, quando entram no assunto, eu dou tremedeira. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Quando vem falar comigo, me dá tremedeira, dá um calafrio, queridos. E entenda uma coisa: você tem um parceiro. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas Paulo continua no versículo 2, inche a tempo e fora de tempo. Aí ele fala assim, olha, nessa versão ele fala redárguas. É uma palavra não muito conhecida, mas seria corrige, repreendas, exorte. Queridos, deixa eu falar algo, e nós falamos isso na sexta-feira lá na célula. Tem pessoas que elas não vão te ouvir, sim ou não? Tem pessoas que você vai falar do Evangelho para ela, é capaz dela mandar você sair de perto, é capaz dela mandar você calar a boca e tudo mais, sim? Mas não desista não, sabe por quê? Porque na hora que as coisas apertar para a vida dela, sabe de quem ela vai lembrar? Sabe para quem ela vai ligar para pedir oração? Sabe para quem ela vai falar assim, me ajuda? Nós temos uma experiência de uma pessoa da família, não vou citar o nome para não constranger, mas uma ocasião eu fui falar de Jesus para ela, e a hora que eu toquei no assunto, ela foi categórica em dizer, eu não quero falar de religião com você, desse jeito. Tudo bem? Amém. Só que passou-se um tempo, essa pessoa foi para um outro país a trabalho. Vocês lembram aquele avião que caiu Rio, França? Lembram? França não, gente, Paris. Rio de Janeiro a Paris, um avião que caiu aí no meio do mar, aí, não sei na onde. Vocês lembram? Faz anos isso aí, ok? Foi um avião que caiu aí. Naquela semana, foi a semana que essa pessoa da família viajou. E ela estava no Panamá, numa escala. E quando ela estava lá esperando para poder embarcar, para vir embora, atravessar o mar, o Atlântico, não sei qual deles aí. Aí o pessoal chegou e falou, gente, vai demorar um pouquinho, porque o avião apresentou um probleminha, e os mecânicos estão lá arrumando. Você entraria nesse avião? Naquela semana tinha caído um avião, você entraria nesse avião? Adivinha para quem que essa pessoa ligou lá do outro lado do mundo, sei lá onde é esse Panamá aí. Acho que era Panamá mesmo, sei lá. Era um outro país aí.
E essa pessoa ligou aos prantos, chorando, literalmente, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu não entro nesse avião, eu não vou nesse avião, se eles não mandar outro avião, nesse eu não entro, e eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem, mas eu não entro naquele avião. E aí, quem ela procurou foi a gente, e nós fomos orar por ela, e nós oramos, Deus abençoe, Deus, e oramos. Passou um tempo, ela ligou, graças a Deus, trocaram o avião, não é aquele. Querido, saiba de algo. Podem não querer te ouvir, podem fechar as portas para você, pode te mandar calar a boca, mas saiba de uma coisa, Deus prepara o momento, e é nesse momento que Deus vai te usar, é nesse momento que você vai ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. E ele fala, corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Queridos, com toda a longanimidade, essa palavra é difícil de falar, significa que tenha paciência, vai semeando, que sementes, chega a hora que ela vai germinar, e ela vai crescer. Eu queria compartilhar com vocês esses mesmos dois versículos, 2 Timóteo 4, 1 e 2, em uma outra versão. Geralmente quando eu vou ministrar, geralmente eu pego todas as versões possíveis, aliás, todas as que eu tenho, e leio os textos em todas elas para extrair o máximo que a gente pode. E essa versão, a versão A Mensagem, eu fui ver esse texto aqui e ele me chamou a atenção, porque ele é diferente, e eu quero aplicar ele para nós também. Diz assim o versículo 1: não sei como dizer isto de modo mais veemente, Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos, Ele está para se manifestar com o reino. Vamos meditar nisso aqui por enquanto? Aqui nessa versão, não sei como dizer isto de modo mais veemente. Lá na outra versão, conjuro-te, pois. E aqui a gente está vendo, em outras palavras, Paulo está dizendo, por favor, pelo amor de Deus, ele está falando de veemência, de entonação na voz, inclusive. Mas o assunto que ele quer falar, o que nós precisamos entender é a seriedade do assunto, a seriedade daquilo que ele ia falar. Aí ele diz assim, ó, Deus está na sua retaguarda. Você não entendeu isso? Deus está na sua retaguarda. Aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão que eu não quero constranger ninguém. Quem aqui já teve frio na barriga quando você precisou falar de Jesus para alguém? A partir de hoje, saiba que Deus está na sua retaguarda. Deus está com você. Não se intimide. Deus está na sua retaguarda porque Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Sabe por quê? Quem nos enviou foi Jesus, lembra? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a Bíblia vai dizer que nós somos cooperadores com Ele, com Deus. Nós somos cooperadores, e no original essa palavra cooperador, sabe o que quer dizer? Aquele que faz junto. Aquele que está junto. Sabe o que significa isso? Essa palavra aqui, Deus está na sua retaguarda. Quando você sentir no coração de falar de Jesus para alguém, em nome de Jesus, como se diz lá em Goiás, de propósito, fecha os olhos e vai. Amém? Quando o Espírito Santo incentivar você, tocar em você, para falar do amor dele para alguém, vai, porque Ele está na sua retaguarda. Ele é seu cooperador, você está com Ele. Aí o texto continua nessa versão dizendo, o próprio Cristo é o juiz,
com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Em outras palavras, a nossa obrigação é falar do amor de Deus, amém? Nossa obrigação, nosso dever é falar que Jesus o ama, é falar que Jesus pode restaurar. O nosso dever é falar que sem Jesus o homem está condenado ao inferno, ponto final. Quem é que vai ser o juiz sobre a pessoa que você falou? É Deus. Por quê? Jesus, como juiz, vai julgar se ele aceitou a sua palavra ou se ele rejeitou a sua palavra. Por isso que o nosso papel é o quê? Falar. O nosso papel é anunciar. O nosso papel é falar que Jesus ama, que Jesus restaura, que Jesus cura, que Jesus liberta. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos que naquele dia serão indesculpáveis. Eu ministrei isso aqui já outro dia. Não haverá desculpa para aqueles que você falar do amor de Jesus para eles. Porque quando chegar lá no julgamento, eles vão olhar e falar assim: bem que o Sival falou, bem que o Roberto falou, bem que o fulano falou, porque não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Agora, e se você não falar? Deus vai cobrar de quem? Ele está falando a respeito do reino, porque o versículo termina dizendo: ele está para se manifestar com o reino. Ele está para se manifestar. Queridos, nós já falamos isso e eu sempre vou repetir: Jesus está para voltar. Há uns dias atrás nós falamos aqui dos acontecimentos lá de Israel. Você quer sinal mais claro do que esse? Queridos, quando você estuda escatologia, você vai ver que todos os sinais, todas as profecias para com a volta de Jesus já se cumpriram, já está na hora. E eu preciso te alertar de outra coisa: pode ser que Jesus não volte nos próximos 30 anos, pode ser que Ele não volte nos próximos 50 anos, pode ser. A pergunta que nós precisamos fazer é: daqui 50 anos, eu vou estar vivo? O arrebatamento da igreja pode não acontecer daqui os próximos 10 anos, mas e se eu for para a glória? E aí? Então vejam só que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus em todo tempo, porque Ele está para voltar. E nesse mesmo contexto, aí o versículo 2 diz assim: portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem, e seja vigilante, desafie, advirta e insista com seus ouvintes, não desista, use linguagem compreensível, amém? Lembra, o David, que nós falamos na cela? Nós falamos algumas coisas sobre isso aqui. Aí eu fui ver esse texto e falei: poxa vida, se eu tivesse lembrado na hora, eu podia ter lido esse texto. Aliás, eu nunca tinha lido nessa versão. Mas vejam só, primeira coisa: intensifique o trabalho de divulgação. Quais meios nós temos para intensificar a divulgação do Evangelho? Qual? Se nós olharmos como igreja, nós temos várias coisas que fazemos, não é isso? Nós temos célula, temos ministério infantil, temos ministério dos adolescentes, nós temos ministério de ação social, enfim, nós temos várias ferramentas. E ele está dizendo para intensificar o trabalho, queridos. Nós precisamos, isso eu estou falando para mim, nós precisamos intensificar. O que nós podemos fazer para anunciar Jesus? O que nós podemos fazer? Repito, você não precisa ir para a Tunísia, você pode anunciar Jesus no seu contexto de trabalho. Aí, sexta-feira, nós compartilhamos algumas experiências, e foi interessante. Acredite que a Poliana permite eu falar. Uma estratégia que ela tem lá no trabalho, simples. Ela escreve frases lá na lousa de recados que ela tem lá para os funcionários, ela escreve lá. E é tão legal ela compartilhando com a gente, que o pessoal já chega e pergunta: o que você quis dizer com aquilo lá? O que é isso? Estratégia. Precisou ir para a Tunísia? Não, ali.
na empresa que ela trabalha. Aí ela coloca versículos, estratégia que Deus pode te dar. Aí o Michel compartilhou uma experiência que ele teve uns anos atrás, onde ele trabalhava numa empresa aí, não sei na onde das quantas aí, e ele escrevia versículo na caixa de material que ele mandava para as pessoas, e ele escrevia frases, escrevia versículos, e ele ganhou gente para Jesus com essa estratégia, simples. Então vejam só, queridos, ele está dizendo: intensifique o trabalho, intensifique, faça alguma coisa. E se nós falarmos das ferramentas que nós temos a igreja, nós temos família, nós temos o nosso trabalho, relacionamentos diversos na nossa casa, com os nossos familiares, nos momentos onde nós nos reunimos, principalmente, eu sempre falo isso, nas reuniões familiares, seja um aniversário, seja Natal, seja Ano Novo, não importa, aproveite, lá no trabalho, na escola, na fila de um comércio, numa oficina onde você leva o carro para você consertar, no mercado onde você compra, onde você estiver, busque oportunidades, crie oportunidades, e peça para Deus te levar. Nós cantamos hoje: leva-nos aos feridos, leva-nos aos cativos. Peça a Deus para te dar oportunidades. Você pode ser um missionário dentro da sua casa, com a sua família, com os seus familiares, com os seus vizinhos. Intencionalmente, faça amizade com seus vizinhos, da esquerda, da direita, da frente, da trás. Eu nunca me esqueço de uma estratégia que o pastor Noedi usou quando ele mudou para Curitiba, uns anos atrás. Ele se mudou para aquela rua. A primeira semana, os vizinhos: oi, tudo bem? Precisar de alguma coisa? Aquela camaradagem. Na semana seguinte, a pastora Deise preparou vários bolos pequenos e foi na casa dos vizinhos mais próximos, 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro, os da frente, os da rua de trás. Ela fez uns par de bolo, e ela foi na casa de cada um desses vizinhos: olha, eu sou a nova vizinha assim, 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 eu queria trazer isso aqui como... e etc, etc, e ela chegou e falou assim: quinta-feira, ela fez isso na segunda-feira, na terça, quinta-feira, nós vamos ter uma reunião na nossa casa, onde nós compartilhamos um texto da Bíblia, e nós oramos uns pelos outros, você é meu convidado. Dessa estratégia, surgiram pastores. Estratégia. Falei para o pessoal da Célula esses dias: o ano que vem nós vamos fazer algumas estratégias aí, para anunciar o Evangelho. Queridos, não fique parado, se envolva. Quais ferramentas você tem? Muitos dizem: eu não sei falar de Jesus, me dá tremedeira em falar de Jesus. Seja uma testemunha, amém? Conte o que Jesus fez na sua vida, lance a semente. Em vez de murmurar com os murmuradores, faça da murmuração dele uma estratégia para você falar de Jesus para ele. Vieram murmurar, vieram reclamar que as coisas estão ruins, que está difícil. Eu já passei por isso, mas Jesus me ajudou. Vieram reclamar na fila do banco que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Falou: olha, de fato está difícil mesmo, mas Jesus está me ajudando. Querido, seja intencional. E aí ele diz: seja vigilante. Tem uma frase, talvez você já ouviu falar dela: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Seja um evangelista com seu testemunho. As pessoas, elas têm que olhar para nós e ver Jesus. E deixa eu te dizer algo: o mundo está de olho em nós. Temos que demonstrar Jesus com as nossas atitudes. E aí Paulo continua nessa versão: desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista dele, queridos. Não desista. Eu conheço história de pessoas que pregou o evangelho para uma mesma pessoa por mais de 35 anos. E antes daquela pessoa morrer, ela viu o outro se convertendo. Não desista. Não desista. E aí ele termina dizendo: use
linguagem compreensível. Sabe o que significa isso? Muitas pessoas ficam preocupadas, mas eu não sei teologia, eu não sei o que é que diz no hebraico, no grego. O pastor fala desses negócios do original, mas eu não sei. Eu também sei que muitas coisas, às vezes a gente não sabe mesmo, nem eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, seja testemunho na vida dessa pessoa. Fala o evangelho simples: Jesus te ama, Jesus pode te curar, Jesus pode restaurar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida. Quando o pastor João Marcos veio aqui, o ano passado, ano atrasado, ele falou algo que isso me chamou a atenção. Ele falou assim: quem aqui gosta de futebol? Deixa eu ver aí. Seja sincero comigo, gente. Você gosta de futebol? Quantos aqui já sentou numa rodinha de amigos e falou de futebol? Sim? Discutiu, não num sentido pejorativo, mas discutiu sobre futebol. Você já fez isso? Que curso que você fez para falar de futebol? Que faculdade você fez? Que curso teológico, que curso futebolístico você fez para falar de futebol? Você fez algum curso? E como você falou do seu time? Para falar de Jesus, você pode usar a forma mais simples e fácil. Tem muita gente sedenta, esperando apenas uma frase: Jesus te ama. Conta comigo, estou orando por você. Lance a semente. A pessoa vem reclamar, olha nos olhos dela e fala assim: olha, eu vou orar por você e Deus vai te ajudar. Só isso. Seja intencional. Use a criatividade que o Espírito Santo colocar em seu coração. Amém? Esse é o desafio. O nosso tema: missões é uma sugestão ou é uma ordem? Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu não sei se você percebeu algo diferente hoje. Nós vamos ter visitas aqui hoje, amém? Ô Ítalo, pede o pessoal que pode vir, por favor. E depois a gente vai fazer um encerramento. Mas eu queria que vocês entendessem que as crianças também está acendendo uma chama no coração delas para elas serem missionárias em Cristo Jesus. As crianças também estão sendo incentivadas, estão sendo despertadas para serem missionárias. Elas também estão sendo despertadas de que elas precisam levar Jesus para outros povos. Que elas precisam levar Jesus para os coleguinhas da sala de aula. Elas estão sendo despertadas que o Evangelho precisa ser anunciado. Amém? E para essa segunda parte da mensagem, quem estará ministrando é uma missionária que veio lá do México. Pode vir, Rebeca. Pai, em nome de Jesus, use a tua filha, que o teu Espírito Santo possa falar através da vida da tua filha, em nome de Jesus. Buenas noches, Shalom. Boa noite, Shalom. Entonces, hoy es una noche de misiones. ¿Están listos para escuchar español? Essa noite de missões, vocês estão prontos para ouvir espanhol? Bom, mas vamos deixar isso para um outro dia. Olha. Obrigada, Sofia. Ela não estava preparada, mas ela está preparada. Quando o pastor falou e a Lu, Ministério Infantil, eles falaram de missões, é o que move meu coração, que aquece meu coração. Alguém fala de missões, eu sorrio. Então, parabéns, igreja. Eu amo vocês, mas eu fico tão feliz de que realmente essa visão missionária está sendo passada. Nós temos aqui missões, o ID. E eu queria compartilhar rapidinho com vocês um pouco sobre a minha história. As crianças ouviram, então eles não podem falar tudo, mas eu vou contar um pouco para vocês. O que eu estou fazendo no Brasil, por que o Brasil. Então eu vou contar algumas coisas. Mas
uma das coisas que nós precisamos entender é que estamos vivendo num tempo de aceleração. Um tempo em que já não estamos esperando 15, 20 anos para que alguma coisa aconteça. Estamos vivendo os últimos tempos. Você e eu não sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos e precisamos entender que o reino de Deus não para. Não é um reino que depende de como eu estou me sentindo no dia. Não é um reino que, se eu quero a experiência ou eu não quero. Não é um reino que depende do que eu penso, do que eu sinto no momento, do que me foi falado. É um reino que está em movimento. A questão é que depende de você e de mim fazer parte ou não, obedecer ou não, o mandato que foi passado. É um reino, é uma onda que está se expandindo e que eu quero fazer parte disso. E como eu quero fazer parte disso, eu falei, Deus, me envia onde você quiser. O que eu fizer, o que eu falar, o que seja, mas eu quero estar embaixo da tua vontade. Eu não posso pensar que o reino de Deus vai se mover conforme é o que eu penso que ele vai se mover. Eu preciso entender que eu preciso estar caminhando junto com a missão, com o ID. E uma realidade é que a gente, e me entenda, irmão, em nome de Jesus, a gente pode estar na igreja, mas nós sabemos que é diferente estar na igreja e estar com a igreja, certo? Todos nós aqui da Shalom estamos na Shalom, mas precisamos estar caminhando com Shalom. E mesma coisa são as missões. Todos nós fazemos missões. As crianças hoje aprenderam isso. Todos nós somos missionários. Deus nos chama a todos nós. Mas cabe a nós entrar e caminhar e entender essa visão e entender que eu quero ser parte disso. Eu não quero perder isso. Então, eu quero contar para vocês, na verdade, eu vou contar alguns 4 pontos, mas contar um pouco da minha história para vocês. E essa história, na verdade, não começa apenas comigo, mas começa com meus pais. Meus pais, eles são do Paraguai, para quem não conhece. Eles são pastores, mas também são missionários. E há muitos anos atrás, lá por volta de 1995, mais ou menos, Deus chama eles e fala para eles, eu quero que vocês façam uma coisa diferente, especial. E eles obedeceram a Deus e eles foram para um outro continente. Vamos ver, quem das crianças lembra? Qual continente? África, muito bem. Então, meus pais foram para fazer um trabalho lá na África, em Senegal. E, a família, faltava alguma coisa, faltava uma alegria a mais, faltava, sabe, aquela coisa. Então, lá em 1996, Deus fala, eu vou enviar o que eles estão precisando, o foguinho lá na casa. Então, eu nasci na África, num país chamado Senegal. E aí começa a minha história. Então, assim, muitas pessoas perguntam quando que começou o teu chamado. Acho que o meu chamado começou desde antes de eu saber o que era meu chamado. Porque quando nascem missões, que não tem como fugir, né? Mas aí, então, começa essa caminhada. Depois meus pais voltam. Mas eu vou ir contando um pouquinho para vocês como Deus fala comigo. E Deus tem um senso de humor comigo, meu irmão, só Deus. Então, quando eu nasci na minha casa, porque nesse então o país não tinha muitas boas condições de hospitais e mais. E quando eu nasci na minha casa, o médico que assistiu o parto, curiosamente, ele era um missionário brasileiro. Ok, tudo bem, tudo tranquilo. Tempinho depois, eu fui apresentada na igreja, assim como muitas das crianças são aqui.
E curiosamente, o pastor que me apresentou também era um missionário brasileiro. Alguma coisa pode ser que tenha aí, mas quem sabe, continuemos com a história. Então eu fui no Paraguai, eu cresci lá alguns anos, e depois Deus envia minha família para o México. Eu tinha por volta de uns 5, 6 anos a primeira vez que eu fui para o México, por isso que todos vocês me conhecem como mexicana, mas tem uns outros lugares aí antes, né? Mas, então, eu vou para o México. Foi um tempo, eu falava para as crianças, mesmo que o México e o Paraguai, né, os dois falam espanhol, é uma cultura totalmente diferente. Foi um processo de adaptação, um processo um pouco difícil. Mas, enfim, aí voltamos para o Paraguai. E uma vez eles tinham o costume de fazer eventos missionários assim como esse. E nesses eles pediram a participação das crianças e cada criança tinha que fazer uma bandeira, né? Pintar e falar da bandeira. Adivinha que bandeira que eu peguei? Brasil, não tinha como não. E eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, Deus, quando eu pintava essa bandeira, eu sentia alguma coisa, eu sabia que Deus tinha alguma coisa especial com o Brasil. E aí no Paraguai, quando eu tinha por volta de 10 anos, eu fui convidada para meu primeiro acampamento missionário com uma agência missionária chamada Jocum, alguns de vocês conhecem, lá no Paraguai, e era um acampamento de 1 mês com brasileiros, né? Só Deus. Aí eu fui e aconteceram experiências assim sobrenaturais e eu compartilhava com as crianças que um dos milagres assim, maiores que eu já vivi foi nesse acampamento, que eu era a única pessoa que não entendia nada de português, mas nada. E eu cansada de não entender o que eles cantavam, numa noite eu falei para Deus, não pode acontecer isso, eu preciso entender o que eles estão falando. E eu lembro que eu orei, eu pedi para o Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para entender essa língua. E essa noite foi assim como se alguém tivesse destampado meus ouvidos. E eu comecei a entender tudo de português. Assim, impressionante. Realmente foi Deus. Então, meus irmãos, se vocês querem aprender uma língua, Duolingo não está dando certo. Tem outras escolas que não estão funcionando. Tem uma pessoa que é bem melhor, que se chama Espírito Santo. E vocês podem pedir para ele, me ensina essa língua que eu preciso aprender essa língua. E então, foi assim que a minha vida começa. Eu fui essa pessoa, né, filhos de pastores, eu sempre estive envolvida em alguma parte da igreja, eu já fui de todos os ministérios possíveis que existem e não existem nas igrejas, eu fui essa pessoa. E uma coisa que eu posso falar para você, meu irmão, talvez a tua história pareça comigo, ou talvez não. Mas uma coisa é certa, tua história tem propósito. E Deus usa a tua história nas missões. Independente de como pareça a tua história, talvez ela é igual que a minha, né, Sofia? Talvez pareça comigo, talvez você cresceu no meio que você já conhece todos sobre missões, todos sobre a igreja, ou talvez tua história seja uma história um pouco triste, seria uma história com um passado, né, marcante, mas Deus, Ele quer usar a tua história. Se Deus não tivesse usado a minha história, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse entendido que tudo o que eu passei, Deus tinha um propósito para aquilo. E hoje eu estou aqui, eu posso entender isso, que Deus, Ele tem um propósito e Ele quer usar. Não importa como começou a tua história, como começa a tua jornada, tua caminhada com Deus, Ele quer usar. Mas você precisa se colocar embaixo disso e começar a andar e falar, Deus, isso é minha bagagem, isso que eu tenho, essa minha família, essas são minhas circunstâncias, mas você pode usar. E aí então, eu morei quase toda a minha vida no México, nesse
bate-volta aí com o Paraguai. Mas aí eu comecei a perceber que eu gosto de falar. Talvez na igreja eu não falo muito, mas geralmente eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de trabalhar com pessoas. E tem algumas coisas, alguns talentos, algumas habilidades que naturalmente eu desenvolvi. E então eu terminei o ensino médio, estudei uma faculdade, terminei a faculdade, entendendo que eu acho que Deus quer usar minhas habilidades. Às vezes, meus irmãos, pensa que Deus só usa a pessoa que é perfeita na fala. Ou às vezes, não, Deus só vai usar a pessoa que tem pós-grado e doutorado, PhD e não sei quanto. Então, eu sinto, meus irmãos, que nos últimos anos até parece que colocamos mais condições para a gente entrar nessa jornada caminhada, nessa jornada missionária. E não, primeiro, para ser missionário, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso, não, é que olha, então o missionário, ele fala assim, ele fala desse jeito, ele se expressa, ele prega, olha, ele fala e todo mundo. E não, o que Deus quer é uma pessoa que esteja disposta, aberta, para obedecer o ID. Para ir para lugares que outras pessoas talvez não querem ir. Para falar com pessoas que talvez outros não queiram falar. E tudo isso, talvez você tenha habilidades. A gente fala muito, eu estou trabalhando com essa agência missionária chamada Jocum, em específico chamada GX Brasil, e é um lugar onde a gente trabalha com artes. E não sei se vocês têm visto eles, mas eu visto bem diferente do que eles, e às vezes eu me expresso diferente. E quando eu comecei a trabalhar com eles, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com eles. Eu não sei dançar, eu não sei fazer o que eles fazem, eu não sei rap, eu não sei nada. Falava, meu ministério está presente e bater palma. Esse é o que eu faço aí. Mas, afinal de contas, eu entendi, mas precisamos sim do ministério de estar. Precisamos sim do ministério de bater palma. Precisamos do ministério de tirar foto, de estar aí, de falar, Rebeca, você está falando muito, corta mais, fala menos. Também precisamos disso. Então, muitos de nós temos habilidades que às vezes pensamos que Deus não olha. O que Deus olha algumas coisas, mas não olha outras coisas. Vocês vão me ver, pastor, a Sofia tem visto, quando nós temos essa escola de missões, geralmente eu gosto de estar na cozinha. Então eu gosto de servir água, eu gosto de servir café, eu gosto de estar mais, essa é a minha área, eu gosto. Então, e às vezes um pensaria, mas é que para servir em missões eu preciso fazer tal coisa, eu preciso. Não. Todos nós temos uma parte no reino. Não é o que a gente prega. Todos nós somos corpo. E missões não é não sei se é a palavra correta, uma seita, uma coisinha assim que ninguém entra, e segredo. Irmãos, todos somos missionários. Afinal de contas, foi um mandato que foi passado para todos nós. Isso que eu quero falar contigo como segundo ponto. Teus talentos têm propósito. Tuas habilidades, os teus sonhos, o que você entende que você é bom nisso, Deus usa aquilo. Quando a gente faz a escola de missões, todo ano acontece que vem alguém e fala, eu não sei fazer nada do que eles fazem, mas Deus me enviou. Eu falo, você vai descobrir sim. O ano passado a gente teve um menino, um homem, que ali é engenheiro civil. Já tivemos programador, já tiveram médico, de tudo. Então, com certeza, Deus quer usar as tuas habilidades.
os teus talentos para fazer missões. Mas quando você entende que Deus quer usar isso, a gente precisa aperfeiçoar isso. É por isso que existem lugares como o IFC, esse é o momento de propaganda, de publicidade da IFC, venha fazer, saudades da IFC. Mas a gente precisa se preparar. Por quê? Estamos vivendo momentos em que o reino de Deus está se expandindo, o evangelho está chegando a lugares, mas existem ainda lugares em que você não entra falando de Deus assim com a bandeira de eu sou evangelho. Eu falava para as crianças, mesmo no México, pensaria que México, nossa, todo mundo é cristão, e não. Na verdade é que é um país bem católico e muito difícil de você entrar numa escola e falar de Jesus, nem pensar. Entrar numa universidade e ter um grupo, uma célula e vamos louvar a Deus. Nossa, um sonho, mas é muito, muito difícil. E existem lugares assim. Mas se você chegar lá como um jogador de futebol, que temos aqui já a equipe inteira, uma equipe pronta para ser jogador de futebol, né? Então, mas se você chegar como eu sou engenheiro, eu sou um arquiteto, eu trabalho com isso, eu gosto de tal coisa, as portas se abrem. Mas aí entra um outro ponto. E cadê a responsabilidade? Sabe? E cadê o testemunho de eu sou excelente? As crianças hoje aprenderam sobre Daniel. Ele foi um missionário. E ele foi excelente. 10 vezes melhor do que outras pessoas. Então, nós como missionários, Deus não quer só trabalhar com pessoas boas, cristãs. Ele quer trabalhar o melhor. Ele quer que o melhor seja as pessoas que levem o evangelho. Então, meu irmão, Deus usa as tuas habilidades? Sim, Ele usa teus sonhos. Mas cabe a nós aperfeiçoarmos isso para levar para missões. É minha tarefa aprender português, porque eu quero falar o amor de Jesus de uma forma boa, que o português não atrapalhe com as outras pessoas, que já aconteceu. Então, assim, tudo o que eu tenho, Deus usa, mas eu preciso aperfeiçoar isso. Eu fiz minha escola de missões, terminei a universidade, logo eu fiz minha escola de missões. Onde? No Brasil, obviamente. Eu sabia que Deus queria me trazer para um tempo no Brasil. Estive 5 meses em Curitiba com o Jax. E quando eu voltei, começou o período das famoso e odiado deserto. Então eu voltei pronta para casar com um cara, noivando. E, oh surpresa, ele já tinha uma outra pessoa. E começa um processo de adaptação. Tinha isso acontecendo. O meu relacionamento com meus pais foi um processo bem difícil. Com meus irmãos. Começam os problemas na igreja, com várias questões acontecendo. De repente também os amigos vão embora. De repente entra o processo de ansiedade, de depressão, entra a pandemia e entra o deserto. E entra um momento em que eu realmente pensei, não é possível que tudo que eu vivi, tudo que eu já passei, desde que eu nasci, olha que história maravilhosa, eu nasci aqui, lá, e Deus fala. Mas no momento da prova, cadê isso? Cadê a esperança? Cadê a promessa de Deus? Cadê a fidelidade de Deus? Porque eu não estou olhando nada disso. E parece que tudo que eu aprendi dele, meio que parecia ser que era nada. Então eu falava, Deus, eu acho que vai ser isso aqui, minha vida, sabe? Os problemas no serviço e tal, eu falava, eu acho que minha vida vai ser, acabou aqui. Eu não quero, acho que missões já não existe, a promessa
de que Deus vai estar comigo. Começa uns anos muito difíceis. E talvez tua história pareça comigo. Talvez você conheça o que é depressão, o que é ansiedade. Talvez você já passou por momentos emocionais difíceis. Ou talvez não. Talvez teu processo e tuas circunstâncias sejam diferentes da minha. Mas eu quero te contar, eu quero te dizer que tuas circunstâncias têm propósito. Deus usa o que acontece na tua vida para a glória dele. Porque temos essa promessa que todas as coisas obram para bem para aqueles que amam a Deus. E é nos momentos em que você guarda essa palavra e você fala: Jesus, eu acredito em você. E você está comigo nesse momento difícil. E chegou um momento que, meu Jesus é tão bom. E Ele me resgata e Ele volta todo um processo de sanidade, um processo de redimir, de tudo isso. E então, Ele me traz para um tempo de sanidade, um tempo de perdão, para eu estar pronta para ser enviada. E eu percebi que se eu não tivesse passado por todo aquele processo, possivelmente eu tivesse vindo aqui com várias feridas, com várias coisas que não era para mim ter. E eu entendi que o que eu faço aqui, exatamente coisas que eu já passei. Graças a Deus, hoje eu posso conversar com meninas, com adolescentes, porque a gente vai nas escolas, nos conversamos com adolescentes. E eu entendo o que eles estão passando. E possivelmente a tua história, os processos que você já passou, eles te conectam com outras pessoas. Eu acostumo falar em missões, eu sempre falo: como você sabe que é um missionário bom? Talvez você gosta, sei lá, de viajar, gosta de aventura, mas o que você sabe é que Deus quer transformar as vidas das pessoas. E se você se conecta com uma pessoa e você entende quão valioso essa pessoa é, o que Deus quer para essa pessoa, então o evangelho, vai chegar mais rápido. Então eu entendi que minha circunstância, meus processos, ele tem propósito. O que você está passando hoje, o que você passou, talvez é um ano, isso não é o fim. Isso é um processo. E Deus está usando isso para moldar, muitas vezes, nosso caráter, para moldar, porque Ele vai usar isso no meio onde a gente for. Missão não é só aquela pessoa que viaja para a África, para a Austrália. Tem essas pessoas? Tem pessoas como eu que às vezes Deus fala um lugar específico e a gente vai. Mas nós fazemos missões todos os dias no lugar onde a gente está. Na missão que Deus nos deu. Seja no serviço, seja na família, porque querendo ou não, a família é o campo missionário às vezes mais difícil. Sendo com os amigos, sendo na universidade, na escola. Esse é nosso campo missionário. A gente não pode esperar vou esperar até que Deus me fale qual é o meu país. Pode acontecer, mas nossa missão já começou desde que Deus entrou em nossas vidas, de que Ele nos entregou esse ID há muitos anos atrás. Aí que começa a nossa missão. Então eu preciso entender que minha história vai ser usada por Deus. Minhas habilidades vão ser usadas por Deus. A minha circunstância, o que parece negativo hoje, vai ser usado. Mas também preciso entender que o meu relacionamento com Deus tem propósito. E é uma coisa que é a chave para eu entender que eu sou missionária. Meu relacionamento com Deus é alguma coisa que eu não posso abrir mão. Se eu falo: será Deus, o que você tem para mim? Será que missões é para mim? Sim, meu irmão. Se você estava esperando essa mensagem, sim, você é missionário.
Sim, você tem o mandato de ir pregar o evangelho a toda criatura. Sim, é o mandato de você fazer discípulos. Mas para a gente cumprir com essa missão, seja aqui, seja na escola, seja na Índia, seja na Austrália, seja no Japão, eu preciso entender que eu não posso abrir mão do meu relacionamento. Eu preciso entender que o que vai me manter firme no momento da prova é meu relacionamento com Deus. Hoje eu estou aqui, às vezes eu sinto saudade da minha família, dos meus amigos, mas eu estou firme entendendo que é um tempo que eu estou vendo o amor de Deus para o Brasil. Uma coisa que eu não quero perder. E se eu preciso abrir mão disso, perfeito. Se eu preciso renunciar a isso, eu estou pronta. Mas primeiro, Deus trabalhou comigo. E eu entendi. E é momento de nós entendermos isso. Não sei em qual fase você está. Talvez você está aprendendo sobre a tua história. Talvez as circunstâncias. Ou talvez teu relacionamento com Deus, sabe, está aí. Mas qualquer uma dessas coisas, precisamos trabalhar para que não perdamos a missão. A missão. A missão é ir. A missão está aqui. A missão é agora. A gente não vai esperar mais. A gente não pode esperar mais, porque Jesus já está aí, em qualquer momento. Queramos ou não, essa é a notícia. Jesus já está aí. Cabe a você e eu. Será que a gente vai entrar nisso? Será que a gente vai ser corajoso e vai falar, sim, eu obedeço. Sim, eu renuncio. Sim, eu falo sim para Deus. Então eu deixo essa palavra com vocês. Que você possa meditar nisso. E meu irmão, você é missionário. Você está aqui na Shalom. Você é filho de Deus. Vamos fazer missões? Vamos. Eu vejo vocês aí no campo missionário, tá bom? Deus abençoe.